Oi, pessoal. Vamos começar mais uma aula para o nono ano, né? Nós vamos estar comentando aí o PET, semana 4. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui, a primeira coisa que tem lá no PET é o sistema de medidas. Nessa aula, nós falaremos sobre áreas de figuras planas. E ao falar de área, nada mais do que necessário falar sobre o sistema de medidas de área, tá? Como que funciona isso? Funciona da mesma forma das medidas lineares. Só que quando você está falando de área, você quer saber, por exemplo, quantos quadrados, vou desenhar um quadrado aqui mais perfeitinho, de, por exemplo, que tem um lado de 1 metro, então um quadrado que tem um lado de 1 metro, então todos os lados dele são 1 metro, senão não seria um quadrado. Então, esse quadrado, ele tem área de 1 metro quadrado. Então, quando a gente mede a área, por exemplo, de um quarto, a gente mede normalmente em metros quadrados. E aí, o que a gente quer saber com isso? A gente quer saber quantos quadrados desse cabe no quarto. Né? Pode ser 1, 2, 3, pode ser 1,5, ou seja, 1,5 quadrado. Né? Então, a gente vai ter também medidas decimais para representar essas áreas. E aí, você vai ter uma relação entre unidades de medidas. A gente chama, por exemplo, o metro quadrado como unidade fundamental. Quem está à direita são os submúltiplos, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. Decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. São submúltiplos do metro quadrado. E os múltiplos são o decâmetro, representado pela letra DAN, decâmetro quadrado, né? O hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado. Os mais usuais são quilômetro, metro, né? Obviamente, centímetro e milímetro. Esses são os usuais. Como que eu faço para passar de uma unidade de medida para outra? Então, por exemplo, você tem assim, vamos pegar 0,21 quilômetros quadrados. Quilômetros quadrados. Você quer passar para metro. Então, para passar de quilômetro quadrado para metro, eu tenho que multiplicar por 100, multiplicar por 100 de novo, depois multiplicar por 100. Então, essa medida aí vai ser 0,21 quilômetros, né, vezes 100, vezes 100, e vezes 100. Só que, ao fazer isso, basicamente, toda vez que você multiplica por 10, 100, 1000, 10.000, que for, você anda com a vírgula, né? Então, vou acrescentar alguns zeros aqui, só para ficar mais fácil para a gente andar com a vírgula. Cada vez que tiver um zero multiplicando, né, vai ser um 10, 100. Então, por exemplo, aqui 100 tem 2 zeros, eu vou andar 2 casas com a vírgula para a direita. Só que eu vou andar 2 por causa desse 100, andar mais 2 por causa desse 100, andar mais 2 por causa desse 100. Então, eu vou andar com a vírgula, quando eu multiplico, eu ando com a vírgula para a direita. Então, nós vamos lá. Ó. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. A vírgula vai passar a estar aqui, tá? Então, né, olha só, nós saímos de quilômetro, multiplica por 100, por 100, por 100 de novo. Então, olha só, que 0,21 quilômetros é o quê? 20, vamos ver, peraí, 210, né, mil, então 210 mil metros quadrados. Né? Olha só para você ver, um número tão pequeno, né, que é o 21, né, o 0,21, se tornar 210 mil metros quadrados. Né? Então, gente, olha para você ver, a gente consegue transitar entre unidades de medida. A gente faz dessa forma.
Se a gente tivesse em metro quadrado e quisesse chegar em quilômetro quadrado, a gente faz a divisão. Então, ó, quando eu ando para a direita, eu multiplico, e quando eu ando para a esquerda, eu divido, tá bom? E por que é por que é 100? Porque aqui tem um 2, tá? Se fosse 3, seria 1000. Se não tivesse nada, né? Quando não tem nada, por exemplo, tivesse só assim metro, tem um 1 aqui, né? Só que a gente não coloca. Então é 10. Multiplica por 10 ou divide por 10, que aí a gente está falando das medidas lineares. Posso gravar um vídeo depois só explicando isso aí das medidas. Mas aí, o que que acontece? Nós vamos... Peraí, só um minutinho. Deu um probleminha aqui, deixa eu só atualizar. Pronto, já voltou. Então, nós conseguimos fazer todas essas transições. Então, por exemplo, se eu estou aqui em metro quadrado, quisesse ir para quilômetro quadrado, o que eu ia fazer? Dividir por 100, depois por 100 de novo, depois por 100 de novo. Ou seja, eu ia andar 6 casas para a esquerda. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a vírgula ia parar aqui. Aí eu chegaria em quilômetro quadrado. Isso serve para qualquer medida que tiver aqui dentro. Tá bom? Qualquer medida que tiver nessa linha aqui, você pode fazer. Você pode transitar ela sem problema nenhum. Bom, aqui no final do arquivo da aula, eu coloquei todas as fórmulas de área, igual está no PET. Aqui o quadrado, né, ele tem um lado L, né? Todos os lados são iguais. E a área do quadrado, isso aqui parece um I, mas é um L, tá? A área do quadrado é L ao quadrado, ou seja, que é a mesma coisa que escrever L vezes L, né? É a mesma coisa. Eita. É a mesma coisa. A do trapézio é um pouquinho diferente, porque o trapézio vai ter uma base maior e uma base menor. A gente chama de base do trapézio essas duas linhas, né, dois segmentos paralelos. Então, esse é paralelo a esse. Então, a base do trapézio é a base maior e a base menor. Tá? A base maior a gente representa como Bzão e a base menor como Bzinho. Tá? Bom, a altura, definição de altura, que faz 90 graus com a base. Fez 90 graus com a base, é uma altura, tá? Ou com uma base, com um lado qualquer, né? Se fez 90 graus, é uma altura. Então, aqui, por exemplo, né, no quadrado, todos os ângulos são de 90 graus. Então, por isso que aqui ele chamou de altura. Voltando à área do trapézio, a área do trapézio vai ser base maior mais base menor, parênteses, né? Então, primeiro você tem que fazer essa soma, multiplica pela altura e divide por 2. Do retângulo é base vezes altura, ou largura vezes comprimento, tá? Do triângulo, se o triângulo for equilátero, essa aqui eu acho que nem tem no PET. É essa aqui, né? O equilátero é aquele que tem todos os lados iguais, né? Então aqui é L e aqui é L. E ele tem uma altura H. Então, a área dele é L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 ela é aproximadamente 1,7, tá? Triângulo, qualquer triângulo. A área é igual à base, vou chamar isso a base, e a altura. A altura faz 90 graus com a base. Por isso que eu sei que esse pedacinho aqui é a base. E aqui é a altura. Multiplica os dois, divide por 2. Né? Base vezes a altura dividido por 2. Do paralelogramo, o paralelogramo é como se passasse uma ventania no retângulo e ele dá uma tombadinha. A área é o quê? Base vezes a altura. O que é a base? É aquilo que faz 90 graus, né? Com a altura, onde a altura faz 90 graus com a base. Tá? O losango. O losango é o quê? A área é igual a diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Diagonal maior, diagonal é que sai de um vértice e vai até o vértice oposto, né? Ou seja, não necessariamente precisa ser o oposto. Não pode ser o vizinho. Isso aqui não poderia ser uma diagonal, desse ponto a esse ponto aqui.
porque isso é lado. Então, não pode ser vizinho. Tem que ser outro vértice, né? Então, outro vértice que teria esse aqui, porque esse é vizinho e esse é vizinho. Então, aqui é uma diagonal, aí é notório, essa é a maior e essa outra é a menor. Do círculo, a área do círculo é o raio é a medida que sai do centro do círculo e vai até a borda, vezes π, o r ao quadrado, né? Ou seja, o raio ao quadrado vezes π. O π é um número irracional, né? Eu já comentei sobre ele em algumas aulas aí, ele vale aproximadamente 3,14. Ele é irracional, ele é um número infinito, né? Esse símbolo aqui, ó, fala aproximadamente. Uma relação importante é que o que sai de um lado, de uma borda, né, da circunferência do círculo, e vai até a outra borda e passa pelo centro, a gente chama de diâmetro. A gente representa pela letra D. E o diâmetro é o dobro do raio. Então, se alguma questão aí te pedir o diâmetro, você vai falar, não, o diâmetro é 2 vezes o raio. Você pega o raio, se o raio for 3, o diâmetro é 6. É só multiplicar por 2. Se eu falar que o diâmetro é 8, então o raio é 4, que é só dividir por 2, tá? Aqui é notório, né? Você vê que aqui também tem um Rzinho, né? Um aqui com outro aqui. Dá o diâmetro, tá bom? Então pode ser que alguma questão apresente o diâmetro ao invés do raio. E aqui nós vamos passar um pouquinho sobre as questões aí do PET. A sala da casa de Felipe é retangular e seus lados medem 4,5 e 18. 4,5 e 3 metros, desculpa. Ele decidiu trocar o revestimento do piso da sala. E para isso, usará placas quadradas de 18 centímetros de lado. Quantas placas, no mínimo, Felipe deverá comprar? Então, olha só. A sala dele, né? Vou desenhar para cá, porque é retangular. Aqui vale 4,5 metros e aqui 3 metros. Então, gente, olha só. A gente já sabe que o quê? Que a área do retângulo é a base vezes a altura. Então, a área do retângulo vai ser 4,5 vezes 3. Então, resolvendo essa continha aí, né, 4,5 vezes 3, nós vamos ter 13,5 metros quadrados. Né? Metros quadrados. Beleza, gente? E aí, ao ser 4,5 vezes 3, que é igual a 13,5 metros quadrados, e o do quadrado, né, ou seja, o azulejo lá que ele vai usar, tem 18 centímetros. 18 centímetros. E é um quadrado, né? Então é 18 em todos os lados. Então a área desse quadrado vai ser 18 vezes 18. Então, vou escrever 18 vezes 18. 18 vezes 18. E agora, dá 324 centímetros quadrados. Tá? 324 centímetros quadrados. Aí eu vou voltar aqui. Nós temos duas opções. Mas o importante nessas opções é que fique a mesma unidade. A gente pode passar o metro quadrado, quem está em metro quadrado, para centímetro quadrado, ou passar quem está em centímetro quadrado para metro. Eu vou fazer de metro quadrado para centímetro. Então, eu vou multiplicar por 100 e por 100 de novo, que é mais fácil multiplicar, porque é só acrescentar 2 zeros. Tá? Opa. Aqui. Então, dessa área aqui, né, 13,5,
Na verdade, acrescentar 4 zeros, né? Aqui, ó. 2 zeros aqui, mais 2 zeros aqui. Então, 4 zeros. Eu vou multiplicar por... Aí, 100 vezes 100, né, gente? Já vou colocar aqui para não ter que escrever o 100 de novo. É 10.000. E aí, multiplicando, eu vou ter que andar com a vírgula. Algumas casas aqui, ó. Depois eu apago a vírgula aí. Vou só já deixar os zeros desenhados aqui. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, isso aí. Beleza. Então, nós vamos aqui multiplicar por 4 zeros. Então, tem que andar 4 casas com a vírgula para a direita. Toda vez que eu multiplico por 10, 100, né, 1.000, 10.000, eu vou andar com a casa para a direita. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, olha só. O importante que você grave aqui que 13,5 metros quadrados é igual, né? É igual a quanto? A 135.000 centímetros quadrados. Então, olha só, é igual a 135.000 centímetros quadrados. Ou seja, a sala é muito maior que o azulejo, graças a Deus, né? Imagina um azulejo maior do que a sala, ia ser complicado. E agora, para saber quantos azulejos eu tenho que gastar, vou ter que fazer aqui no finalzinho, depois eu mando na ordem certinha para vocês. Então, a uma aqui, ó, complemento, né? Para saber quantos azulejos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os 135.000, né? Aí, eu vou até colocar aqui a unidade, para a gente lembrar que a unidade tem que ser igual. Você não consegue fazer operações com coisas que têm unidades diferentes, né? Então, 324 centímetros quadrados, tá bom? Então, ao dividir 135.000 por 324, nós vamos ter aí 416,6. Esse 6 é dízima, tá? Vou colocar barrinha nele aqui. Esse número é uma dízima periódica simples, né? Então, eu preciso de 417, né? Por quê? Porque não tem como comprar só um pedacinho de uma. 417, ele chama de... Quantas placas, né? Eu falei azulejo aí, ele fala placas. Então, ele precisaria de 417 placas. Beleza? Então, é essa a solução da primeira questão. A segunda questão é o seguinte: uma praça possui 8 canteiros em forma de losango, né? Losango a gente já sabe que é uma figura assim, né? Losango. Nos quais serão plantadas mudas de flores. A diagonal maior de cada canteiro mede 5 e a diagonal menor 4. Então, Dzão vale 5, Dzinho vale 4. Lembrando que a diagonal, né, é o que vai no vértice não vizinho, né? Uma diagonal menor, diagonal maior, né, que eu fiz primeiro, e diagonal menor que eu fiz depois. Sabendo que serão plantadas 13 mudas por metro quadrado, então 13 é um número bom, né? Mudas por metro. Quantas mudas serão plantadas ao todo no canteiro dessa praça? Então, a gente já sabe que a fórmula, né, de área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2, né?
Um losango. Lá tá losango, né? As duas formas são aceitas, tá? Diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Então, nós vamos colocar aqui, ó, diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Então, aqui, 5 vezes 4, 20, sobre 2, 10. Então, dá 10 metros quadrados. São 4 canteiros. Então, 4 canteiros vezes 10 metros dá 40 metros quadrados. E aí, nós temos a informação aqui que tem que ser 13 mudas, 13 mudas para cada metro quadrado. Então, nós vamos dividir aqui, ó, 40 dividido por quanto? Não, na verdade não é dividir não, né, gente? Tem que multiplicar, desculpa. Porque não é por metro quadrado, então tem que multiplicar. Então, 40 vezes 13, né, que a gente quer saber quantas mudas vai ter em todo o canteiro. O canteiro tem 40, né? 40 metros, os 4 canteiros, vezes 13 mudas. Então, tem que ser 520 mudas, que é o resultado dessa operação, tá, gente? Vocês podem fazer a conta e tal. Então, 520 mudas, tá? É multiplicação, tá? Como que eu sei que é multiplicação, professor? Até você fez confusão aí e tal. Não, eu não fiz confusão, eu fui no, na intuição, né? E acabei falando errado, mas não é. É multiplicar, por quê? Porque eu quero saber quantas mudas serão necessárias para preencher o espaço, né? Ou seja, se em cada metro quadrado cabem 13 mudas, se eu tenho 40 espaços de 1 metro quadrado, então eu tenho que ter 13 mudas em cada. Então, 13 em um, 13 em outro, 13 em outro. Então, por isso que você faz a análise de multiplicar. Na questão anterior, eu tenho um espaço. Eu quero saber quantos azulejos tem que caber nesse espaço. Entendeu? Quantas placas tem que caber nesse espaço. É uma situação um pouco diferente, tá? Bom, essa aqui é um pouquinho grande, mas dá para fazer tranquilo. A prefeitura de uma cidade atendeu às solicitações dos moradores e vai construir uma área para as crianças brincarem na praça principal da cidade. Analisando a vista aérea da praça, a equipe responsável optou por utilizar uma região em forma de trapézio, que não estava com gramado. Observe, o arquiteto, né, desenhou o esboço da área para as crianças. Ele pretende fazer uma região onde será colocada areia de forma triangular, ampliar um pouco o espaço total e montar um parquinho com piso emborrachado de formato retangular. Observe o esboço, né? Aí ele fez aqui a planta, né? Como se fosse a planta aí do, é, do playground lá na praça. Então, qual a área do terreno que não está gramado? A área do terreno que não está gramado é essa área desse trapézio aí, né? Só voltar aqui para a gente ver as medidas, né? A medida aqui é de 8, a diagonal menor é 8, né? A diagonal maior é 12, diagonal não, base. Base menor é 8, base maior é 12. E a altura é 5, né? Tudo indica que essa aqui é a altura. Então, beleza. Então, a área total, né? Que não está gramada, essa área em marrom aqui. Então, nós vamos calcular a área do trapézio. A área do trapézio, a gente já viu que é base maior mais base menor. Então, nós vamos ter que ir lá olhar quem que são as bases, mesmo 12 e 8, né? Então, vai ser 12 mais 8 vezes a altura, que é 5, né? Sobre 2. Então, a área vai ser quanto, né? 12 mais 8, 10. Vou fazer por partes aqui.
10 não, 20, Otávio. 12 mais 8 é 20, né, gente? Então, é porque eu já fiz a divisão na minha cabeça, que já peguei o 20 e dividi por 2 e já coloquei aqui. Eu tenho mania de ir atropelando as contas, sabe? Que eu já vou fazendo tudo de cabeça. Então, vamos lá. 12 mais 8 é 20 vezes 5, né? Dividido por 2, né? O que eu tinha feito aqui é que eu já dividi aqui, né, o 20 por 2, né, que é 10. E 10 vezes 5 é 50. Né? 10 vezes 5 dá 50. Quando você pega o 20 e divide por 2 dá 10, 10 vezes 5 dá 50. 50 o quê? Metros quadrados. Então a resposta da primeira questão aí é 50 metros quadrados. É a área não gramada do parquinho. Qual a área da região onde será colocada a areia? Então, esse trapézio aqui, ele é um trapézio isósceles, que a gente fala. Por quê? Porque ele tem dois par, né, o par de lados, ou seja, dois lados iguais, com medidas iguais, né? Dois lados com medidas iguais. Por isso que a gente fala que ele é um trapézio isósceles. E aí, o que eu vou pensar aqui? Ó? Tá aqui meu trapézio. Desculpa o desenho. Não, eu acho que eu vou fazer lá, porque aqui vai ficar muito feio. Vou fazer de uma cor que vai chamar a atenção aqui. Ó. É como se eu jogasse aqui, ó, essa medida, né? Fazer um corte aqui. Essa medida que está aqui no meio vale 8. 12 menos 8 é 4, né? Sobra como? Sobra 2 para esse lado e 2 para esse lado, porque a figura é simétrica. Então, essa basezinha aqui vale 2. Aqui, ó. Essa parte aqui vale 2. E a altura? A altura vale 5. Então, na hora de fazer, nós vamos ter um triângulo. Então, vamos ter a área de um triângulo, né? Vou até desenhar esse triângulo aqui para a gente ter acesso. Aqui é 5, aqui é 2. Então, eu vou fazer, ó, base vezes a altura. A base é 2, né? A altura é 5, porque esse triângulo aqui ele é um triângulo retângulo, né? Então, ou seja, os catetos, né, do triângulo retângulo, ou seja, essa medida de 2 e de 5 formam um ângulo de 90 graus. Dividido por 2. Aí, de novo, posso fazer a conta aqui simplificando. Ó. Posso cortar o 2 com 2. Aqui fica 1 e embaixo também fica 1, né? Sempre embaixo fica 1. Nesse caso, quando você consegue simplificar ao máximo, tá? Então, o resultado é quanto? 5. 5 o quê? Metros quadrados. Então, a área que vai ser de areia é de 5 metros quadrados. Beleza? E a letra C? A letra C qual a área da região destinada a parquinho com piso emborrachado? Então, a área com piso emborrachado é toda essa, né, de cinza aqui. Se aqui a gente definiu que vale 12, o total vale 2, quer dizer, e o total vale 12, se o total vale 12, aqui vale 10. E aqui, essa medida é um retângulo. Então, em cima também vale 10, né? E aqui na lateral, quanto que vale aqui na lateral? 5, né? Porque é a altura que ele nos informou. Só que, peraí, eu acho que eu fiz uma confusãozinha aqui, porque aqui ele fala que seria esse trapézio, né? Esse trapézio, mas a figura que ele colocou tá diferente, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui de novo. A equipe responsável optou por um trapézio que não estava gramado. Ele pretende fazer uma região que está colocada a areia de forma triangular, ampliar um pouco o espaço total e montar um parquinho com piso. Ah, tá. Então aqui, qual a área do terreno, né? Essa área desse triângulo aqui é exatamente igual ao do outro, né? 2 vezes 5, 10 sobre 2, 5. Então dá 5 metros quadrados essa área desse triângulozinho aqui. Então, nós precisamos adicionar ela aqui, ó.
Eu vou colocar aqui, desculpem o erro aí, porque eu acho, porque eu esqueci desse detalhe, né, gente, que ele adicionou essa partezinha aí, tá? Então a resposta é 55 metros quadrados, tá? Tem que somar 5 aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. Enfim, então tem que somar 5 aí. E aí ele vai perguntar qual a área da região destinada ao parquinho com piso emborrachado. Então, nós temos que olhar aqui aonde vai ser o parquinho, né? Ele pretende fazer uma região onde será colocada areia de forma triangular, ampliar um pouco o espaço total e montar um parquinho com piso emborrachado, no formato retangular, né? Então, todo esse retângulo aqui tem esse formato, né? Que é 10 vezes 5, que é a área de um retângulo, né? Então, que é o quê? Base vezes... Eita, isso aqui é um zero, tá, gente? Base vezes a altura, que dá 50 metros quadrados. Beleza? Então, a questão 3 já está pronta aí também. 4. Um vazamento no tanque de um navio provoca o aparecimento de uma mancha de óleo circular. O raio R da mancha, T minutos depois do início do vazamento, é dado pela fórmula, né? R é igual a raiz de T sobre 5. Então, R é igual a raiz de T sobre 5. Então, raio. Qual é em metros o raio da mancha após 4 minutos do início do vazamento? Então, é só você trocar o T por 4. Raiz de 4 sobre 5. Raiz de 4 é quanto? 2. 2. Então, 2 sobre 5. 2 sobre 5 é quanto? 0,4. Ele não fala aqui em qual unidade que é dado o raio, né? Ou fala o vazamento, um raio, o raio é da mancha, minutos depois do vazamento, é dado em metros. Então, em metros. É dado por essa forma que já dá o raio em metros. Aí a letra A já está feita. A letra B, nesse momento, qual é, em metros quadrados, a área da mancha? Usar o π 3,14. Então, nós vamos aqui na letra B, calcular aí a área. A área de um círculo, ela é dada por π r ao quadrado. Vou escrever a fórmula aqui, só precisa irem acostumando com essas fórmulas, tá? Então, a área vai ser 3,14 vezes 0,4 ao quadrado. Se você tiver muita dificuldade aí em entender como que faz, né, 0,4 vezes 0,4, eu te dou a opção de transformar em fração, né? A gente sabe que 0,4 é 4 sobre 10. Então, nós vamos ter aqui 4 sobre 10 ao quadrado. Aí nós vamos ter, por fim, né, 3,14 vezes 16 sobre 10 vezes 10 é 100. E aí você vai fazer, né? 3,14 vezes 16, que dá 50,24 sobre 100, que é igual
É só andar 2 casas para a esquerda, né, gente? Que está dividindo por 100, né? A gente já conversou sobre isso. 50,24. O quê? Metros quadrados, né? Que a medida do raio é em metros, então o resultado vai dar em metros quadrados. Tá bom? Existe também a possibilidade, né, que 0,4 vezes 0,4 dá 0,16, né? Então, isso aqui, ó, é 0,16. E aí, se você multiplicar 0,16 vezes 3,14, você vai encontrar 0,5024. Também é uma possibilidade, tá? Eu só não usei essa possibilidade. Então, pessoal, é isso aí, né? Acabou aqui, né? A gente encerra a aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço para vocês.